Eu estava ali adorando, e quando o irmão começou a cantar aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, né? Em outro lugar não sabe viver. E eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Eu não sei se eu já disse isso aqui, porque eu falo em todo lugar que eu vou. Não sei se eu já falei isso aqui antes. Mas eu não tive na minha família alguém que me impulsionasse para ir para Jesus. Eu não tive alguém em casa que me incentivasse a buscar esse Jesus. E eu aceitei a Jesus através de uma família na rua de casa que fazia um culto doméstico. Não se chamava célula antigamente. E de tanto eles chamarem, eu comecei a ir e, de repente, através da pregação de um casal de missionários americanos, eu ouvi a palavra e parece que eu fui fisgado, entendi a mensagem, entreguei meu coração para Jesus. Mas eu não fazia ideia da luta que eu ia estar travando quando eu entreguei meu coração para Jesus, porque eu venho de uma família católica e espírita, eles foram muito envolvidos com coisas assim pesadas, nessa questão de espiritismo e outras coisas mais. Além da luta espiritual que eu comecei a travar, e eu aceitei Jesus numa igreja tradicional, era uma igreja batista, Convenção Batista Brasileira, quando eu tinha experiências sobrenaturais dentro de casa, com batalha espiritual, quando eu via coisas dentro de casa, isso era constante, eu corria para o meu pastor e eu não tinha uma palavra de direção específica. Ele falava, isso é coisa da tua cabeça, Eu não tinha uma direção, eu tinha que travar essas lutas sozinho. E para ajudar, naquela época o meu pai, ele tinha um problema muito sério com a bebida. Então, meu pai, ele sempre foi trabalhador, nunca faltou nada em casa, ele sempre deu o melhor que a gente pôde ter dentro de casa, no limite dele. Mas quando ia passando as 10 horas da noite, a gente via que ele não tinha chegado ainda do trabalho, a gente sabia onde é que ele estava no bar. E aí parece que gelava aqui minhas costas, a espinha, porque eu sabia que ele ia chegar em casa e ele ia estragar todo o clima de paz de casa, e ele estragava. Era discussão, era briga, era palavrão, e isso às vezes tomava a madrugada. Às vezes ele fazia a mala, eu vou embora. Quantas vezes eu vi meu pai brigando, falando, eu vou fazer as malas, estou indo embora dessa casa. E saía. Dava meia hora, ele voltava de novo. E saía. Isso foi um inferno na minha vida, no início dos meus anos de vida cristã. Eu estava ali agora adorando e o Senhor me trouxe a memória que o santo dos santos na minha vida, no meu início da minha vida cristã, era o meu quarto. E eu me lembro muitas vezes que eu estava ali falando com Jesus, ali enquanto eu estava adorando, falando, Jesus, quantas vezes o meu lugar secreto foi o santo dos santos, e isso me fez me tornar viciado na tua presença, porque todas as vezes que a minha casa era abalada por falta de estrutura, eu tinha um canto contigo que eu sabia que se eu chorasse da tua presença. E meus irmãos, eu posso dizer para vocês, nenhuma vez que eu me quebrantei diante da presença do Senhor, o Senhor deixou de ouvir as minhas orações. E eu buscava, eu orava, e eu dizia, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho controle da situação. E eu ia para a palavra e o Senhor me dava respostas. Entristece meu coração ver hoje uma geração vivendo um cristianismo tão leve, tão ralo, por poucas decepções, às vezes dentro da igreja, ou com pessoas que às vezes assumem papel de liderança. As pessoas abandonam esse Jesus e eu fico pensando, será que eles um dia encontraram esse lugarzinho secreto no Santo dos Santos quando eles precisaram? E eu me questiono e pergunto, será que eles encontraram esse Jesus de verdade? Porque, meus irmãos, às vezes as pessoas, eles colocam Jesus, eles apresentam Jesus numa forma tão difícil de ser alcançada, e Jesus, ele é simples, Jesus é acessível, Jesus, ele é do dia a dia, Jesus, ele está ao teu alcance, Jesus, ele
Jesus, ele fala a sua língua. Jesus, ele entende o seu coração. Jesus, ele ouve as tuas dores internas que às vezes você não sabe como verbalizar. Esse Jesus é apaixonante. Esse Jesus, ele é presente. Eu morreria por esse Jesus. Não consigo encontrar outro lugar seguro que me dê tanto encorajamento para estar vivo hoje do que esse Jesus. Em 2020, eu preparei uma mensagem para hoje, já fugi da mensagem. Em 2020, quando a gente estava no meio daquela pandemia, nós havíamos encerrado o nosso trabalho de igreja. Eu morei 10 anos nos Estados Unidos, fui pastor de igreja brasileira e fui pastor dentro de uma igreja americana e voltei para o Brasil para implantar uma igreja. Chamava Mega Vida, baseada em João 10:10, quando Jesus ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, uma mega vida. Em 2019, o Senhor estava impulsionando eu com a minha esposa para fazer exatamente o que eu tenho feito hoje. Não pastorear mais a igreja local por um tempo para poder ajudar igrejas e pastores e trabalhar com campos missionários. Eu lembro que quando a gente uniu a nossa igreja, a uma igreja que inclusive o pastor Marcelo conhece muito bem ali no Taquaral, em Campinas, nós fizemos todo um projeto de integração da nossa igreja com aquela igreja e quando entra 2020, acontece a pandemia e as igrejas são fechadas. E o Senhor começou a latejar no meu coração para ir para a África. Eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que eu vou para a África no meio de uma pandemia que ninguém sabe explicar? Eu nunca vi na história nossa, como história moderna, uma pandemia como essa que a gente enfrentou, onde tudo foi proibido, as coisas foram fechadas. Vocês lembram muito bem como é que foi. Muita gente morreu também, muita gente querida. Mas o Senhor falava para mim, vai para a África. E eu comecei a orar, até que uma missionária de um país chamado Tanzânia ficou sabendo que eu iria para o Quênia, e essa missionária conseguiu meu contato e me manda um áudio dizendo assim, pastor, eu sei que você vai para Nairobi, no Quênia. A minha cidade, a cidade onde eu trabalho com viúvas Maasai, fica na Tanzânia, uma cidade chamada Arusha. É 6 horas de van no meio da savana africana para chegar até lá. Passa a Macedônia e vai até Arusha para levar comida para as viúvas, porque a pandemia impediu que as pessoas chegassem até elas. E aquilo ficou latejando no meu coração, comida para viúvas, comida para viúvas. Eu não tinha aquele projeto. O meu voo era só para Nairobi. E o Espírito Santo falou, você vai até a Tanzânia. E eu assumi o compromisso, eu vou até a Tanzânia. Meus irmãos, eu cheguei em Nairobi, estava a mesma coisa que estava aqui no Brasil. Tudo proibido. Você não podia entrar numa loja, às vezes, por causa da pandemia. Peguei uma van de 6 horas, lotada, daqueles africanos gigantes, negão, até a Tanzânia. Quando eu chego na Tanzânia para poder pegar o visto de entrada, eles pediram para me tirar a máscara. Eu achei que fosse para tirar foto para o visto. Fui colocar a máscara de novo. O agente imigratório falou, não é para botar a máscara de novo. Eu falei, por quê? Porque aqui na Tanzânia nós não acreditamos nesse vírus. Aqui é proibido usar máscara. Eu falei, como assim? Dezembro de 2020. Quando o mundo todo estava pegando fogo, a Itália estava fechada, um monte de gente morrendo, vocês lembram disso? Eu sei que eu passei 20 dias na Tanzânia entregando comida. Eu levei comida para cerca de 30 famílias. O Senhor multiplicou de um jeito que eu alimentei 70 famílias de viúvas Maasai, que é a maior tribo que tem na Tanzânia e no Quênia. Eu andava nas ruas, era proibido usar máscara. Ninguém de máscara. E as pessoas mandavam mensagem aqui do Brasil, você é louco. Se você pegar esse vírus aí, como é que fica a situação de hospital? E realmente, o hospital lá é igual um posto de saúde daqui, o lugar que eu estava. Tinha lugares que eu ia que não tinha nem sequer um centro médico. Mas o Senhor falava para mim, quando você entregou a tua vida para mim, a tua vida não era mais tua. E as tuas escolhas não seriam mais tuas. E eu passo a fazer as escolhas por você.
Você só precisa dizer sim. Eu entro aqui, toda vez que eu entro, eu olho essa logomarca desse fogo, se me remete a Atos capítulo 2. E quando a gente pensa no nome dessa igreja, a gente pensa que só o Espírito Santo pode restaurar, só Ele pode redimir, só Ele pode fazer algo novo na nossa vida. E quando a gente pensa nesse fogo, esse fogo ele precisa ser constante, porque o fogo de ontem, hoje se tornou cinza. E é necessário que você coloque de novo mais lenha, para que o fogo continue queimando. E a gente vai para Levíticos, e às vezes tem gente que aponta, eu não sou sacerdote, sacerdote é o pastor. Tudo bem, em Levíticos, os sacerdotes tinham a função, a obrigação de manter o fogo pegando. Não podia parar de ter fogo no altar. E o incenso tinha que fumegar o tempo inteiro. É como se o Senhor desse uma demanda para que aquilo fosse contínuo, porque o Senhor iria usar aquilo para depois de mais de 5.000 anos mostrar: a tua vida agora é o altar. Segundo Apocalipse capítulo 1, revelação de João, na ilha de Pátimos, todos nós, eu e você, através do sangue de Jesus, somos feitos reis e sacerdotes. Todos nós somos chamados para manter o altar do nosso coração queimando com fogo. E a lenha são as nossas renúncias. Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue ser sedento por outra coisa a não ser aquilo que vem da mão do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa passagem é como se o apóstolo Paulo estivesse falando para uma igreja que tem um histórico. A igreja de Éfeso era uma igreja que o apóstolo Paulo tinha um carinho, um cuidado muito grande. Era a cidade mais importante daquela época na Ásia. Ali o apóstolo Paulo, ele deixou um casal, qual nós vemos o primeiro relato de uma mulher tomando a frente de uma igreja, por direção do Senhor, que era Priscila e Aquila. Paulo também treinou Timóteo, que foi um filho na fé nessa igreja. Era uma igreja que, segundo o livro de Apocalipse, tinha um know-how espiritual muito grande, fazia as coisas certas, buscava servir ao Senhor, mas diz a palavra que o Senhor tinha uma coisa só contra essa igreja. Vocês lembram qual que era? O qual era? Havia perdido o primeiro amor. Essa era a igreja que o apóstolo Paulo está dizendo assim: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu só consigo ver uma outra passagem que faz uma conexão para esse enchimento do Espírito Santo, levando em conta a embriaguez de uma bebida. Está lá em Atos, no capítulo 2, que tem a ver com esse fogo que vocês carregam como igreja. Lá em Atos, capítulo 2, diz que o Espírito Santo ele desce sobre aquele povo. E os judeus, o povo das outras nacionalidades que estavam ali em Jerusalém, que estavam perto do cenáculo, quando eles ouvem aqueles mais de 120 pessoas na sala superior recebendo o Espírito Santo, eles ficam sem entender o que está acontecendo. E eu não acho que eles estavam como bêbados, mas eu acho que a coisa foi tão sobrenatural, tão pesada, tão inexplicável, que a única palavra que poderia sair da boca de um deles é que esse povo devia estar embriagado. Você já conseguiu entender uma pessoa embriagada tentando explicar alguma coisa? Vai pedir direção quando você chega numa cidade para um bêbado, para você ver onde é que você vai parar. Não dá para entender. Primeiro estava um povo que, segundo a palavra, e uma outra coisa que eu questiono demais, Jesus ele chega para os discípulos e ele fala assim: fiquem em Jerusalém até que venha sobre vós poder, virtude. E os discípulos eles obedecem, mas
Não existe uma passagem na palavra que explique exatamente como seria esse Espírito Santo. Nunca na história da humanidade você vai ver uma descida do Espírito Santo como aconteceu em Atos capítulo 2. Quer dizer, os discípulos não sabiam como era esse tal de Espírito Santo, como seria a descida do Espírito Santo e nem quando ele viria. Mas quando nós estamos encharcados da presença, quando o nosso relacionamento ele é tão profundo com esse Jesus, você não questiona, você obedece, não é pesado, você espera. O poder da expectativa te leva a obedecer. Aquele povo ficou esperando na sala superior. Ok, Jesus falou, vamos esperar. E outra coisa, Jesus falou, é necessário que eu vá até o Pai, para que ele venha. Quem? O Consolador, não é isso que ele fala? Eu cheguei para minha esposa essa semana, ela quase me bateu. Eu falei, eu devia estar com uma câmerazinha filmando. A resposta dela que eu falei ia bombar na internet. Ela ficou nervosa comigo. Você sabe, quando eu casei com a minha esposa Priscila é formada em seminário teológico, as nossas maiores discussões no casamento não era coisa de casal, era discussão teológica. Você não faz ideia. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse as câmeras que hoje existem naquela época, eu estava bombando na internet. Eu chego para a Priscila e falo assim, amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Jesus teve que ir embora? Por que ele não ficou? Ele já tinha se ressuscitado, já estava aí andando em poder. Os 40 dias que ele passa aqui na terra, ele está consolidando aquilo que ele já havia ensinado para os discípulos fazer. Por que ele teve que subir? Ela virou para mim, Eduardo, você não vai falar heresia, Eduardo. Eduardo, você sabe. Jesus respondeu. Eu falei, o que ele respondeu? Porque ele tinha que ir para mandar o Consolador. Eu falei, tudo bem, eu já entendi isso. Mas por que ele não ficava? Ele não é o próprio Consolador? Ele em si não é 3 em 1? Por que ele tinha que ir embora? Ela quase voou do meu pescoço. Eu falei, o que você está querendo dizer com isso? Estava achando que eu estava querendo criar uma nova doutrina. Mas eu questionei o Senhor, que eu falei, Pai, por que Jesus ele precisava ir embora? Nós temos hoje Jesus como habitação em nós, mas por que ele não está aqui pessoalmente, como ele estava com os discípulos, depois da ressurreição? E o Senhor disse para mim, de uma forma muito contundente, o Senhor falou para mim, porque o Espírito Santo, que antes caminhava através de Jesus e outorgava as ações dos discípulos através da palavra de Jesus, agora precisava ser multiplicado através da vida daqueles que chamariam de pequenos cristos, representantes de uma unção fluente, de um Deus que habita entre os homens na terra de hoje para poder estabelecer o céu no mundo caótico. Então Jesus, ele simplesmente fez o que ele precisava fazer para que houvesse uma multiplicação desse encharcado Espírito Santo, não só sobre tua vida, mas sobre a vida daqueles que convivem com você, da vida das pessoas que passam no teu caminho. Esse Jesus mudou a vida da minha mãe, depois de mais de 20 anos orando, porque meu pai fazia um inferno, minha mãe era omissa. Aí um dia, num culto na nossa igreja, minha mãe chega e me abraça, porque ela passou a frequentar a nossa igreja. Ela me abraça depois do culto, num momento pesado de derramar do Espírito Santo, ela começa a chorar e ela me pede perdão. E eu não entendi muito bem, mãe, por que você está pedindo perdão? Ela falou, porque eu sei o que você passou, e eu sei quantas vezes eu calei, e o Espírito Santo fala comigo. Minha mãe aceita Jesus, e depois de mais de 20 anos orando, eu batizei minha mãe. Porque não tem como Deus fazer as promessas acontecerem na tua vida se você não estiver encharcado e pegando fogo. Não é porque Ele não pode por falta de poder, é porque você o limita nas ações que Ele tem que fazer. Um dia em casa, isso aconteceu há 4 anos atrás, eu estou sentado no meu quarto, ia ter aniversário, acho que da minha esposa em casa. Minha mãe veio à tarde para ajudar a arrumar umas coisas no quintal de casa, e meu pai veio trazer minha mãe em casa, e eu estou lá no quarto,
resolvendo umas coisas, sentado na cama, de repente meu pai bate na porta. Meu pai nunca na vida entrou no meu quarto, nunca. Foi a primeira vez na minha vida, eu com mais de 40 anos. Meu pai bate na porta, entra no quarto, senta do meu lado. E ele começa a passar a mão na minha cabeça. Eu falei, nunca fez isso? Ele falou, ele me chama de Dudu. Dudu, você sabe que o pai te ama? Eu virei para ele, pai, por que você está falando isso para mim? Ele falou, eu estou falando porque você precisa saber que eu te amo. Uau! Depois de mais de 40 anos, meu pai faz isso, e eu olhei para ele, nesse momento eu já estava chorando, eu olhei para ele e falei assim, pai, eu nunca achei que você me amasse. Falei, pai, você não faz ideia quantas feridas você me causou. Você não faz ideia quantos trabalhos de cura interior eu tive que passar. Você não faz ideia, eu me tornei especialista em raiz de rejeição, eu ministro na vida das pessoas por causa da rejeição. Eu me lembro de você brigando com a mãe quando eu tinha 2 anos de idade, você dizendo para ela que eu era um erro, que você não me queria. Ele me abraçou, começou a chorar, e pela primeira vez meu pai falou, me perdoa, filho, eu te amo. Se isso não é o Espírito Santo, meu irmão, eu não sei o que é. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não vos embriagueis com a bebida desse mundo, não vos embriagueis com as coisas que esse mundo tem para oferecer, mas enchei-vos com o Espírito Santo, porque, queridos, a vida em Cristo, ela se torna uma aventura empolgante quando o Espírito Santo faz parte dela. O Senhor faz milagres, o Senhor nos dá presentes, o Senhor nos dá momentos de alegria, o Senhor nos faz ver coisas impossíveis se tornarem possíveis acontecer, o Senhor nos abraça, nós sentimos a presença dEle no meio da noite, quando a calada da noite cai, a gente se sente sozinho às vezes, mesmo tendo uma pessoa dormindo do lado, você sente a presença desse Jesus. Só é possível através do Espírito Santo. Quando eu penso nessa situação de embriaguez, eu fico pensando, pai, como é que esse povo comparava esses primeiros discípulos aí cheios do Espírito Santo como bêbados? E o Senhor falou para mim algumas coisas que eu quero liberar nessa noite. A primeira delas é uma palavra grega que chama euforia. Lá em Atos capítulo 13, versículo 52, diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O que está dizendo aqui em Atos capítulo 3 é que o que eles receberam em Atos capítulo 2 foi uma vertente para que eles continuassem empolgados na presença de Deus. Tem crente que, quando você olha para ele, você não tem vontade de seguir o Jesus que ele segue, porque ele está tão depressivo, ele está tão para baixo, porque ele não consegue experimentar alegria, mesmo no meio dos sofrimentos. Eu estava assistindo esses dias um documentário, e é incrível como Deus ele começa a me direcionar para algumas nações específicas, ele começa a gerar no meu coração uma inquietação, e aí eu começo a receber informações, e nesse momento o que tem acontecido na minha vida é que eu tenho recebido muita informação sobre a China, e eu acredito que eu vou contrabandear Bíblias para a China. E eu sei que isso pode chegar, esse vídeo pode chegar no governo chinês, e Deus falou para mim não ter medo. Mas eu comecei a conversar com pessoas que foram para a China, missionários que pisavam lá. Queridos, é uma coisa louca. Você entra numa igreja chinesa escondida, e hoje a China é a maior nação cristã da terra. São cerca de 250 milhões de cristãos na China. É a maior nação cristã. A gente pensava que antes era a Coreia do Sul, a China já está dando 10-0. E outra coisa, a China não está apenas crescendo em números, mas a China está crescendo em missionários sendo enviados da China. Como é que esses missionários vão? A gente sabe que a China quer tomar conta do globo, não é? Tem muito cristão infiltrado nas empresas chinesas evangelizando em outros países. Você nunca imaginou que isso um dia iria acontecer, não é? Sabe por quê?
porque nenhum inferno pode conter a igreja do Senhor. Nenhuma tramóia infernal satânica consegue conter a expansão do Evangelho, porque diz a palavra que o Evangelho é poder de Deus. Nada. Não tem comunismo, socialismo, não tem ditadura, não tem nada que possa impedir o Evangelho de explodir. E aí, você chega numa igreja chinesa e você pergunta: quantos aqui já foram presos por seguir Jesus? 90, quase 100% da igreja levanta a mão. A maioria já foi preso pelo menos 2 vezes. E quando o chinês vai preso, às vezes ficam de 3 a 5 anos presos. Eu vi um vídeo, um documentário de uns cristãos numa cidade do interior da China que decidiram fazer um culto em público. Porque, escute, os chineses têm prazer de sofrer por Jesus. Eles encontraram uma euforia pela dor e o sofrimento de testemunhar que Jesus agora é o dono deles. E no vídeo que eu vi, o documentário, os chineses estão todos lá em praça pública, o governo local já sabia que eles iam se reunir, já havia um monte de ônibus preparados. Eles simplesmente foram pegando os chineses que estavam ali naquele culto ao ar livre e colocando dentro do ônibus que ia para uma prisão estadual. O cara que estava filmando, ele aproxima com o zoom os chineses dentro do ônibus. Você pensa que os chineses estavam tristes porque eles estavam sendo levados presos e mal e iam saber o que ia acontecer da vida? Eles estavam batendo palma e cantando dentro do ônibus. Meus irmãos, eu vi esse vídeo, me lembrou Pedro preso da cadeia, louvando, e o povo lá orando por eles, e eles na cadeia fazendo o quê? Adorando. Euforia. Só quando nós estamos encharcados da presença, porque um bêbado dá risada à toa. Quem é cheio do Espírito Santo acha a graça de tudo. Parece um bobo alegre. Eu não consigo enxergar um Jesus chato, carrancudo, porque quem é que quer seguir alguém que é de difícil caráter? Eu imagino um Jesus alegre, espontâneo. Eu imagino um Jesus que esbanjava essa euforia, que gerava alegria, porque as pessoas queriam estar com Ele. Não era só pelos milagres. Alguma coisa atrativa. Euforia. Uma outra coisa que eu vejo é o carisma. É outra palavra em grego. Carisma significa um poder especial que algumas pessoas possuem naturalmente, que as torna capazes de influenciar outras pessoas e atrair a sua atenção e admiração. Aquele povo foi atraído por alguma coisa que estava acontecendo na sala superior. Quem relata aquele terremoto que tremeu, houve um barulho, um estrondo ali? Quem relata o fogo foi um médico, Lucas, por relatos daqueles que fizeram parte daquilo. A cidade ali não estava sabendo o que estava rolando, mas o fruto do que aquele povo experimentou chamou a atenção da cidade. E diz a palavra que esse carisma mesclado com uma euforia, essa unção do Espírito Santo, esse fogo que foi o poder que otorgou a autoridade para poder representar Jesus aqui na terra, gerou 5.000 batizados, fora mulheres e crianças que não estavam na cota, mais outros 3.000, e a igreja continuou crescendo viva em comunhão. Olha a pessoa ao teu lado e fala assim: você precisa se embriagar com esse Espírito Santo. Você precisa se encharcar dessa presença. Uma outra coisa que eu vejo é que ali foi a promessa, Atos capítulo 1, versículo 8. Houve esse derramar do dínamos. Poder. Esse poder foi o início da restauração. É como se Jesus ele falasse: olha, até aqui eu dei a senha, agora vocês continuem aquilo que eu comecei. Porque na verdade, quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, diz a palavra que o Senhor cria homem e mulher à sua imagem, à sua semelhança.
A imagem e semelhança de Deus não é essa casca que a gente carrega. Isso aqui nós precisamos para poder funcionar no mundo da matéria. Mas a imagem e semelhança de Deus é o interno, é o teu espírito, é a essência, isso é ilimitado. Diz a palavra que depois que Deus cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança, Deus então outorga para o homem o poder e a autoridade para subjugar tudo que ele havia criado. Deus não dá esse poder para os anjos do céu, Deus não dá esse poder para demônios, Deus não dá esse poder para ETs, Deus dá esse poder para mim e para você. Nós temos uma autoridade que precisa ser exercida. Nós precisamos entender que nem o diabo tem autoridade para fazer nada nessa terra que nenhum ser humano dê para ele, porque foi dado para nós que somos a imagem e semelhança, sendo restaurados e resgatados para a origem do plano inicial. Em Atos capítulo 2 a gente vê o Senhor dando de novo para nós aquele poder e autoridade sobrenatural que havia sobre a vida de Adão e Eva, e que foi jogado através de uma malícia de uma conversa. Dínamos, poder explosivo. Eu acredito que o evangelho é como se fosse uma bomba atômica. Eu estava sentado na mesa com um pastor, eu estava hoje de manhã ministrando lá no Brás, em São Paulo. Terminou o culto, a igreja se movimentou, de repente a hora que eu vi já tinha um monte de mesa no meio da igreja, e fizeram um almoço, todo mundo comeu junto. Eu estava lá junto hoje de manhã, e aí o pastor estava me contando como é que foi que ele aceitou a Jesus. Eu amo ouvir histórias de quem me fala como é que foi quando aceitou Jesus, porque você começa a entender mais a pessoa quando você sabe da experiência dela. E aí eu falei para ele: pastor, que linda a tua história. Você já pensou como é que foi a história de quem falou de Jesus para o Billy Graham? Porque eu imagino que não foi nada muito sobrenatural, foi uma conversa. Compartilhou o amor desse Jesus da forma mais simples, do jeito que eu comecei a falar aqui. Mas aquilo é tão poderoso, tão bombástico, tão contaminador, de uma intoxicação tão poderosa, que o Billy Graham foi intoxicado, ele se tornou radioativo, e aonde ele ia, pessoas se tornavam intoxicadas pelo amor desse Jesus. E para a cota dele são milhões e milhões de almas, através de milhares de cruzadas que ele fez ao longo da vida. Ele era recebido com um tapete vermelho quando chegava em algumas nações, ele era recebido por reis, por rainhas, por governantes, presidentes. Todo lugar que ele chegava, ele era recebido com essa honra, porque ele não se representava, ele representava aquele que havia encharcado a vida dele. Esse é Jesus. É um poder que não tem como você segurar, você não consegue conter. Por isso que todo aquele que aceita Jesus, que entende o evangelho, fica igual aqueles loucos chato que chega para a família: você já ouviu falar de Jesus do jeito que eu ouvi? Senta aqui, deixa eu te contar. Não quero ouvir. Não, peraí, vem cá. Aí fica aquela pessoa chata, aquele xarope. Mas se todo mundo fosse xarope, talvez o mundo já teria sido salvo. Euforia, alegria, carisma, atração, dunamis, dínamos, poder, cheios do Espírito Santo. Quando a gente olha para uma pessoa que está embriagada, a gente percebe algumas coisas. Uma delas é que tem um cheiro característico, né? Você já conversou com alguém alcoolizado? Você sente um cheiro forte, às vezes até arde nas narinas, não é? Às vezes eu estou no centro da cidade de Campinas, vem sempre às vezes um bêbado pedir uma esmola. Seria mais fácil ele falar em línguas comigo, de sinais, né? Do que ele vir verbalizando, porque às vezes é perigoso eu cair, e não vai ser nem no espírito, vai ser pelo bafo dele. Mas diz a palavra de Deus aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 2: andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave.
encharcados desse Espírito, nós exalamos um perfume, porque aonde a gente anda, as pessoas sentem que tem algo diferente na nossa vida. Não tem lugar para agentes secretos no cristianismo. Se as pessoas não estão enxergando que existe algo em você diferente do que todo mundão aí vive, é porque falta você se encharcar na presença. Porque as pessoas precisam exalar esse perfume. Um bêbado, ele pode ser detectado pela maneira como ele anda, né? Eu não preciso nem imitar um bêbado aqui, né? Isso é perigoso eu cair de verdade. Mas diz a palavra lá em Efésios capítulo 5:15, então, que portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O andar de um bêbado gera morte, destruição, gera vergonha, mas o andar daquele que está encharcado pelo Espírito Santo gera transformação, edificação, vida, cura. Aonde ele pisa, ele carrega uma autoridade. Existem pés que carregam a autoridade para redimir a terra. Há algo que nós carregamos, que é onde nós pisamos, os demônios eles precisam sair. Não porque você é você, mas porque Ele está em você. Aquele que é bêbado, ele é fácil de distinguir, porque ele não tem controle nas suas ações. Lá em Atos capítulo 3, versículo 12, diz que quando Pedro viu isso, ele disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se a nossa própria virtude fosse feito isso, ou pela nossa própria santidade? E dessa forma fizemos esse homem andar. Não é por nós, é pelo poder dele. Quando nós estamos encharcados, o Senhor age através de nós, e as nossas ações não são controladas de acordo com a tua vontade, mas é pela vontade dele. Um bêbado, ele é fácil de ser distinguido, ele denuncia que ele está embriagado pela fala. Lá em Atos capítulo 4, versículo 20, diz que nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Os discípulos estão falando testemunho, dando testemunho do que eles viveram com Cristo e do que as pessoas iriam testemunhar. Eu não vou contar aqui a história da samaritana, mas é uma história que me apaixona, porque o testemunho dessa mulher converteu todo o vilarejo dela. A palavra da experiência, do testemunho, do encontro com esse Jesus transformou ela de uma forma tão profunda que quando ela volta para a vida, ela volta tocando as pessoas simplesmente pelo testemunho. Como tem sido o teu testemunho? Você não precisa ser um ex-nada para impactar as pessoas pelo Jesus que habita em você. Ele é simples. As pessoas não precisam de coisas extraordinárias, elas precisam de coisas verdadeiras. Estou acabando. Um bêbado, ele é conhecido também pela companhia que ele mantém, as pessoas com qual ele anda, as pessoas que ele mantém relacionamento. A gente geralmente olha na rua e vê sempre, às vezes, um mendigo andando com um cachorro. Um bêbado também geralmente anda com cachorro, porque as pessoas não têm paciência de andar do lado dele. Mas aquele que recebe esse Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, ele começa a desenvolver relacionamentos por um propósito divino. Isso quer dizer que existem algumas amizades que precisam sair da nossa vida. Não é porque as pessoas não têm valor, porque nós somos chamados para amar a todos. O problema não é amar, o problema é quem
quem pode imputar alguma verdade na tua vida? Quem é que pode caminhar ao ponto de ouvir as tuas intimidades? Quem é que pode estar perto ao ponto de te conhecer e te respeitar mesmo com as tuas limitações, entendendo que os dois caminham debaixo do mesmo propósito divino? Porque nós não nascemos nessa terra sem propósito algum, nós nascemos para fazer a diferença. Jeremias, o profeta, que foi separado desde o ventre da mãe, ele foi chamado antes mesmo dele vir à luz. O Senhor te viu antes de você ser formado. Você não nasceu sem propósito. O Senhor não te trouxe para essa terra simplesmente por acaso. Você não é simplesmente a escolha do teu pai e da tua mãe. Você é escolha de Deus. Deus criou você para ser muito mais do que você tem sido. E por fim, há uma outra coisa que acontece ali, porque Jesus, ele fala, ok, aí eu volto no início da conversa, por que Jesus vai embora? Consolador, a maioria das traduções está, que ele diz que ele precisa ir ao Pai para poder enviar o Consolador. Eu falo Consolador, dá a intenção que parece que a gente vai andar tão triste, numa caminhada tão difícil, que a gente vai sempre precisar de um Consolador. Não estou dizendo que a gente não precisa de um Espírito Santo que é Consolador, mas é isso, Consolador. Mas a palavra desse Consolador, esse é aquele que Jesus ele diz que ele vai enviar, que ele precisa ir ao Pai para enviar, no grego significa Paracletos. É o original dessa palavra. Paracletos é aquele que Jesus disse que ele enviaria depois que ele subisse ao Pai. Escute, o que isso significa? Paracletos é aquele que defende, que protege uma outra pessoa. Ele é mentor, defensor, consolador. Chamado, convocado para estar ao lado de alguém, alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Esse Paracletos habita dentro de você. Como é que eu consigo viver então toda essa característica desse Espírito Santo? No Santo dos Santos da presença. Às vezes o Santo dos Santos vai ser dentro de um banheiro. Quantas vezes a privada ela foi o lugar que eu me ajoelhei para poder pedir coisas ao Senhor, às vezes no meio da rua. Às vezes o Santo dos Santos vai ser o teu quarto. Às vezes o Santo dos Santos vai ser o teu carro. Às vezes o Santo dos Santos vai ser num quarto de um hospital. Mas a verdade é que nós vemos que quando o altar ele começa a ser reedificado, nós vamos ver isso lá em Amós, no final do Velho Testamento. A gente vai ver alguns profetas levantando, restaurando o altar de Deus, e a gente vai ver que esse altar ele ganha uma tradução evoluída, porque diz que agora o altar é o nosso coração. E a palavra de Deus ela fala que agora o nosso coração é onde as decisões são tomadas, é onde nós apresentamos para o Senhor a nossa própria entrega. A gente vai ver que esse altar agora, ele está em todo lugar aonde nós estamos, não é físico. Ele é presente. O sacrifício é você. E esse sacrifício deve ser todos os dias, porém, aonde tem sacrifício, tem fogo. E aonde tem fogo, tem Espírito. Fica de pé, igreja do Senhor.